Você me faz infeliz, você me deixa triste, você não presta, você não tem condições, você é culpado, você é culpada. A culpa. Quanto disso nós temos na nossa vida? O sentimento de culpa, muitas vezes, aniquila, destrói os nossos sentimentos, destrói as nossas ações, os nossos planos. A culpa é algo que muitas vezes interfere e de forma negativa na nossa vida. Pessoas, instituições, conceitos, crenças fazem com que a culpa quase destrua a nossa vida. O que é a culpa? Como vencer o sentimento de culpa? Hoje nós vamos ver este tema, a culpa. E vou passar a você dicas de como superar esta culpa. Como fazer para se fortalecer diante desse sentimento, muitas vezes expostos por pessoas para nós e muitas vezes da nossa própria cabeça, fruto da imaginação. Fique comigo, canal Plenamente Psicanálise, com o tema de hoje, a culpa. A culpa é um sentimento, e é um sentimento muito forte. Por isso chamamos de o sentimento da culpa. Geralmente a culpa está ligada a alguma coisa de um passado recente ou um passado já mais distante, há 5, 10, 15, 20 anos. Um ato foi cometido, alguma coisa foi feita e a pessoa carrega esta culpa aí por muitos anos. Ok, inclusive nós temos um vídeo aqui que fala sobre o lixo emocional. A culpa faz parte desse lixo emocional. Nós não podemos ficar atrelados a essa culpa. Ela nos faz muito mal. Nós precisamos resolver esta situação que, digamos assim, está pendente e está nos causando a culpa. Enquanto não for resolvida essa situação, poderão haver consequências para nós. Veremos a seguir e também passarei para vocês 6 passos para conseguir libertar-se desta culpa. Fique comigo até o fim. Apresentarei todos esses passos a você. Então, geralmente esta culpa está ligada a um fator social, moral ou mesmo religioso. É um sentimento de culpa que acompanha a pessoa pela vida toda. Ela pode ser causada, por exemplo, por uma situação de luto. 2 pessoas brigaram, tiveram um mal-estar, discutiram e passou-se muito tempo sem que elas voltassem a conversar. Neste período, uma delas acaba falecendo. A que fica começa a ter um sentimento de culpa muito grande, porque não fui falar com esta pessoa. Agora já não tem mais condições. Ela se torna uma culpa muito grande, especialmente quando é mãe, quando é pai, quando é irmão, quando são parentes muito próximos, quando é filho. Por isso, uma das questões importantes para o sentimento de culpa é o acolhimento, é acolher a pessoa que cometeu aquele erro. E, inclusive, o acolhimento a si mesmo. Se você cometeu um erro, acolha a si. Tenha bondade com você. Não fique apontando o dedo para você e dizendo você é culpado, você errou, você é culpado, e aí você passa a viver num círculo vicioso que eu já comentarei com vocês aqui. Então, o acolhimento a si também é uma coisa muito importante. O sentimento de culpa, ele pode ser terrível, especialmente se ele for muito grande, se ele tiver um excesso de culpa muito grande, porque estará muito vinculado a um passado. Nós fomos ensinados desde crianças a termos culpa. Por exemplo, os pais podem dizer para uma criança: por que você é assim? Você é um inútil, você atrapalha a minha vida, não sei por que você nasceu, antes de você eu era feliz. Nossa, que coisa pesada, mas tem gente que fala isso. Você imagina como fica a cabecinha dessa criança? Ela sente-se culpada pela mãe, pelo pai, por aquela pessoa. Porque ela diz assim, puxa, eu sou culpada, eu existo e essa pessoa está sofrendo por mim.
e essa culpa pode ser carregada para o resto da vida, causando timidez, medos, angústias e até algumas dores psicossomáticas, como também veremos a seguir. Então, é uma carga negativa sobre nós. Às vezes ela pode acontecer quando criança e às vezes pode acontecer quando adultos. Pessoas que têm uma influência sobre nós acabam imputando a nós uma culpa por algo que foi cometido. Como eu mostrei bem na chamada deste vídeo sobre a culpa. Então, o excesso de culpa não ajuda a gente a ser melhor. Apontar o dedo para uma pessoa dizendo você é culpado, você fez isso, não ajuda ela a ser melhor. A coisa mais importante é o acolhimento, é o diálogo, é a conversa, é criar uma ponte de resgate dessa situação. Enquanto isso não for feito, o sentimento de culpa irá prevalecer e assim todas as mazelas que a culpa traz consigo. Se você não consegue, se você tem uma dificuldade, procure um especialista. Os psicanalistas estão aí, podem te ajudar a construir esta ponte que vai ligar ao perdão e tirar a culpa de si. Quando acontece o círculo vicioso, onde nós temos um erro, do erro você tem um sentimento de culpa, desse sentimento vem a própria repressão sobre aquilo que foi feito, acaba se cometendo novamente aquele mesmo erro. Vem a culpa, vem a repressão e assim sucessivamente. Ou seja, ficamos num círculo vicioso e não conseguimos melhorar. Isso é muito mal e pode nos trazer até uma doença. Porque a culpa em si não é a doença, mas ela causa uma doença que é uma paralisia, pode ser até emocional, ou uma doença psicossomática, como por exemplo, você sente uma dor no joelho muito grande, e você vai ao médico, faz exames e mais exames e mais exames, e nada aparece, porque é uma doença psicossomática. De tanto sentir culpa, o organismo procura liberar essa situação de pânico, de culpa, de medo e projeta em uma dor. Então esta dor não está na verdade no joelho, ela está na nossa mente. E é ali que nós temos que trabalhar a culpa. Temos que eliminar esta culpa, porque ela está fazendo um mal muito grande para nós. O sentimento de culpa, então, no seu excesso, também pode causar duas outras coisas: a procrastinação e a depressão. O que é a procrastinação? Por medo de errar, por medo de cometer um erro, a gente vai enrolando as coisas. Amanhã eu faço, depois eu faço, não sei quando eu vou fazer, talvez eu faça e aquilo não acontece. Muitas vezes causados pelo medo do erro, né? A culpa de que alguma coisa possa sair errada. Isso é imaginário, né? Porque se você tiver planejamento, tiver os cuidados necessários, as coisas podem ser corrigidas antes delas acontecerem. E a depressão, que vai acontecendo pela tristeza, pela melancolia, pela cobrança excessiva que a culpa faz e que vai corroendo a gente por dentro, nossos sentimentos, nossas emoções, pode conduzir até a depressão. Então, a culpa também pode ter um aspecto positivo. Qual é ele? Quando a pessoa passa a fazer uma revisão dos seus atos. Se errou, ela procura corrigir, né? Isso é muito importante. Então a culpa nesse sentido, ela faz a pessoa verificar o fato, progredir e superar aquela situação, inclusive não cometendo mais aquilo que ela cometeu realmente, se é que foi ela que cometeu ali, né? Então reconhecer os seus valores e atitudes é uma coisa importante. Nós precisamos nos fixar nos nossos pontos positivos, não nossos erros. Aqui eu quero inclusive falar uma coisa. Nunca diga para uma pessoa que ela tem defeitos e qualidades. Isso está errado. Defeito e qualidade tem um objeto, uma caneta, uma poltrona, uma mesa, uma máquina. Isso tem defeito ou qualidade. Pessoas não têm defeito e qualidade. Pessoas têm diferenças. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim, você é diferente de seus pais, de seus irmãos, do seu vizinho, você é diferente, não é melhor e nem pior. Nós não podemos nos categorizar em qualidade ou defeito. Isso são coisas que tem, pessoas não têm isso. Por quê? Às vezes a gente escuta isso, aquela pessoa tem essas qualidades, tem esses defeitos. Quais são os seus defeitos? Quais são as suas qualidades? Gente, não há ninguém igual a nós. Se não há ninguém igual a nós, não podemos fazer comparação. Nós somos únicos.
Não há uma cópia igual a nós, então não dá para comparar. Se eu não posso comparar, eu não tenho defeito e nem qualidade. Nós somos pessoas únicas, vivendo, aprendendo, crescendo, desenvolvendo. Por isso, o sentimento de culpa, ele é inútil na maioria das vezes, porque só nos trava, nos paralisa. Então nós temos que entender que nós temos algumas falhas técnicas, digamos assim. Cometemos erros sim, cometemos deslizes. Esse não é o problema. A questão está em interpretar essa coisa que foi feita errada, se necessário pedir perdão, pedir desculpas e a vida segue. Todos cometemos algum tipo de erro, às vezes intencional, mesmo sabendo que está errado. Então a punição poderá ser aplicada. Porém, ainda assim, o acolhimento é necessário para que a pessoa queira recuperar aquilo que foi perdido, aquilo que foi estragado, aquilo que foi danificado, quer sejam relações ou mesmo algum objeto. Então é muito importante o acolhimento, isso é fundamental, é o perdão, é a desculpa. Assim como gostamos de receber desculpas e o perdão, também devemos dar este perdão e essa desculpa à pessoa que nós prejudicamos, objetivando assim, na verdade, o crescimento, o desenvolvimento e o fortalecimento das relações sociais, das relações pessoais. E aqui agora eu quero passar para você 6 passos, 6 exercícios que poderão ajudar você a superar o medo da culpa, a culpa em si. Mas antes eu peço, inscreva-se no canal, dê um joinha, dê um like aí neste vídeo, compartilhe com seus amigos. Você já é inscrito? Se já é, obrigado. Se não é, inscreva-se. Inscreva-se aí, ative o sininho que diz assim, receber todas as notificações, assim, quando tivermos mais vídeos, você receberá. Inclusive esse da culpa, nós teremos mais 2 vídeos trabalhando as relações familiares, entre casais e entre filhos, para ajudar na compreensão da situação da culpa, tá ok? Então, compartilhe este vídeo, dê o seu joinha, coloque seus comentários, o que está achando? Está bom? Está te ajudando? Dê outras sugestões de temas também para este canal, inclusive esse da culpa foi oferecido por uma pessoa que assiste o canal e nos pediu que fizesse este conteúdo sobre a culpa. Então, participe, o canal é seu, Plenamente Psicanálise. E aqui vão então os 6 passos, os 6 exercícios importantes para vencer a culpa. O primeiro deles é: perceba realmente se essa culpa é real ou é imaginária. Se for real, vá até a pessoa, vá até o fato que gerou este descontrole, este problema e peça desculpa. Reative sua amizade, procure estabelecer uma amizade mais saudável possível. E se for imaginário, está na nossa cabeça. Às vezes isso não existe, precisa de reflexão. Se você não consegue fazer essa definição, procure um psicanalista. Estamos aqui para auxiliar. O segundo passo é: faça exercícios físicos. Isso é muito importante para oxigenar, para sentir-se bem. A pior coisa que você tem quando está com sentimento de culpa é se enfiar na cama, é se enfiar numa poltrona, é não querer sair. Precisa sim sair e oxigenar, ver o sol, conversar com pessoas. Isso é muito importante porque nos ajuda a ter mais coragem de enfrentar os desafios que existem por aí. O terceiro é: entenda, você e ninguém é perfeito. Cometemos erros? Cometemos falhas? Sim, estamos num processo de desenvolvimento, não estamos prontos. Então, nessa dinâmica do ser humano é possível acontecer de cometer erros. Fique tranquilo, todos nós cometemos erros. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Ou seja, você é alguém que nasceu para brilhar. Você não nasceu do erro, não nasceu para errar. Algumas vezes pode acontecer de errar, mas na maioria das vezes nós acertamos, nós seremos felizes com certeza. Então você nasceu para brilhar, acredite nisso. O quinto ponto é: seja responsável, não vítima. Não coloque a culpa nos outros. Ah, o meu pai, ah, minha mãe, ah, minha avó, ah, meu irmão, ah, meu chefe, ah, não sei quem. Não, 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 não. Assuma a responsabilidade da sua vida. Você está na condução da sua vida, os outros não.
E se por acaso alguém está conduzindo a sua vida, para com isso. Quem tem que conduzir a sua vida é você. Você está no controle da sua vida. Reflita sobre isso. E o último ponto é, seja ativo e não passivo. Ou seja, não viemos a esse mundo de férias, não estamos aqui para descansar, estamos aqui para evoluir, para crescer, para aprender. Isso tudo é dinâmico, corresponde a erros e acertos, a sucessos e a vencer desafios. Então, pode acontecer de errar. Se errar, peça desculpas. Se alguém errou com vocês, desculpe, perdoe, acolha. Isso faz parte da felicidade humana. Não é tão simples, não é tão fácil, mas é preciso praticar. Este vídeo foi bom para você? O assunto ajudou? Esses 6 passos te ajudaram? Comente aí o que achou. Quer dar outra sugestão de temas? Muito obrigado, eu agradeço. Coloque nos comentários quais as sugestões você gostaria que fossem trabalhados nesse canal. Agradeço muito a sua atenção e fique com a gente sempre acompanhando os nossos vídeos no canal Plenamente Psicanálise. Muito obrigado e até a próxima!